Começa nesta quinta-feira, dia 24, às 19 horas, a maior escola bíblica do ABC dos últimos tempos. Quinta-feira, ministração com o pastor Alex Cardoso. Na sexta-feira. E ele então dá o seu jugo, o seu fardo que é suave, que é carregável, que é leve. E aqui na página ainda 13, no segundo parágrafo, diz assim: a espiritualidade é algo que tempera a vida. A igreja, ela é sal. E como sal, além de preservar, dar sabor, tempera. A igreja não pode ser insossa, insípida, e também não pode ser salgada. Convém à igreja o equilíbrio, a dosagem certa, o comedimento, a prudência. E aqui diz: a espiritualidade é algo que tempera a vida, que a orienta e lhe dá sentido. É um sabor que vai além de informações. A espiritualidade missional dá sentido e sabor ao compromisso missionário. E na última linha, já quase lá terminando a nossa margem à direita, a primeira fonte aí a gente muda de página. A primeira fonte da espiritualidade missionária consiste em fixar o olhar em Cristo, o bom pastor e missionário. Então Cristo é o foco, Cristo é o centro, é a fonte por excelência, é o alicerce, é o fundamento, é a base, é a estrutura, é a envergadura da igreja. E o texto prossegue dizendo: a fim de poder caminhar com ele e assumir de forma criativa as suas atitudes, critérios e opções proféticas. Eu sublinhei aqui dentro dessa frase última, uma frase curta dentro de uma frase longa: caminhar com ele. A religião, ela nos ensina a arregaçar as mangas, a ter uma vida efetiva, uma vida de realização, de conquista. A ênfase é colocada no modus facendi, no modus de fazer, no modus operandi. Mas a espiritualidade, ela vai além, porque ela não foca tanto o serviço, o trabalho. Ela foca o relacionamento. A gente vê isto entre Marta e Maria, quando Jesus chega na casa dessas mulheres, na casa do irmão dessas mulheres, Lázaro, em Betânia. Ambas recebem a Jesus, mas apenas uma lhe dá a devida atenção. A outra vai para o interior da casa, talvez para cozinhar, preparar alguma refeição para Jesus, se ocupando com os afazeres domésticos, enquanto Maria se assenta aos pés de Jesus e fica se abeberando das palavras de Jesus, ali tendo comunhão. A casa passa a ser de Maria para ser de Jesus. Daí o termo adoração, procrusnel, que é se prostrar, também fazer referência àquele que é o dono da casa. O adorador sabe quem é o dono da casa. E Maria, ela diz: essa casa já não é mais minha, é dele. E se assenta aos pés, e em êxtase, em comunhão, começa a se relacionar com Cristo. É aí que se dá a espiritualidade, é caminhar com Ele, é estar com Ele, é ouvir dele o que Ele tem para dizer. Mas Marta está ansiosa, atarefada, preocupada com muitas coisas, e ela
faz uma boa escolha, mas em comparada com a escolha de Maria, ela faz uma escolha inferior. De modo que ela se perturba, ela diz: eu estou aqui atabalhoada, eu estou aqui ocupada com muitos afazeres, e Maria fica lá com Jesus, ouvindo o que ele tem para dizer, lhe fazendo perguntas. Aí ela, na bronca, vai até lá e diz: Jesus, não te se dá que a minha irmã me deixa trabalhar sozinha? Em outras palavras, usando um carioquês, puxa a orelha dela, dá uma bronca. E Jesus disse: não farei isso jamais, porque Maria escolheu a melhor parte. Porque estar pouco com Deus é fazer pouco de Deus. E ela não fez pouco de mim. Marta representa o cristianismo operacional, enquanto Maria representa o cristianismo relacional. Marta representa a religião, enquanto Maria representa o cristianismo. Cuidado com o ativismo religioso. Tem muita gente envolvida com a igreja, mas não está envolvida e comprometida com o Cristo da igreja. Participa do corpo, mas não investe tempo com o cabeça do corpo, com Cristo. Cuidado para que o ritmo que você está fazendo da obra de Deus não venha comprometer a essência de Deus em você. E eu quero aqui abrir um parêntese dizendo que antes do missionário viajar para a Ásia, para a África, para a Europa, o missionário deve viajar para dentro de si mesmo. Antes dele ser enviado para o exterior, ele tem que ser enviado para o interior. Blaise Pascal, filósofo francês, ele diz: o homem que conhece a Deus, mas não conhece a sua miséria, fica orgulhoso. E o homem que conhece a sua miséria, mas não conhece a Deus, ele entra em desespero. O equilíbrio está em conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Tem muita gente sendo enviada, tem muita gente lá fora pregando a Cristo, mas um Cristo em que ele conhece intelectualmente, mas não conhece de fato, experiencialmente. Isto é muito perigoso. A mais longa, a mais distante viagem não é para Saturno, para Marte, para Júpiter. A mais longa viagem é para dentro de nós mesmos. Então é bom, é importante, é imprescindível que aquele que é enviado para outro país, primeiro tenha viajado para dentro de si mesmo. Na linguagem paulina, isso se chama autoexame. No culto de Santa Ceia, o cristão que fará uso dos elementos, pão e vinho, são concitados por Paulo a fazerem autoexame. Examinai, pois, cada um a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, mais uma vez Paulo, agora não mais se referindo a um culto de Santa Ceia, mas a uma prática diária, ele diz: examinai a vós mesmo, para ver se Cristo está em vós, porque se Cristo não está em vós, já estáis reprovados. Como levar a Cristo se Cristo não está dentro? Como anunciar o Cristo lá fora se Cristo ainda não está introjetado, ainda não está sentado no trono chamado coração? Espiritualidade é isto, começa aqui dentro, na interioridade do ser.
Milô Fernandes, um grande jornalista morto recentemente, ele diz: eu sofro de minfobia. Eu tenho medo de mim mesmo, mas eu me enfrento todo dia. Eu sou um homem afeito a esta viagem para a interioridade do meu ser. E às vezes eu me deparo com sujidades, eu me deparo com inclinações as mais vergonhosas. E eu me lembro de que eu não sou filho de pastor, eu sou filho de alcoólico inveterado, e eu fui gerado, formado, criado num barril de pólvora emocional, onde haviam muitos xingamentos, abuso de autoridade e todas as outras formas de abusos. Então, eu conhecia Jesus com os meus 16 anos, de uma família candomblessista, ubandista e católica apostólica romana roxa. E Cristo então me tirou dessa situação. E eu vim cheio de traumas, eu vim cheio de medos, cheio de insegurança. Eu vim assim, com a mente turva para o Evangelho, como alguns de vocês. E eu me lembro que desde a minha meninice eu tinha medo do escuro, medo da escuridão. E lá em casa tinha uma ordem dada pelos meus pais. Aqui é Eletropaulo, lá quem fornece energia é a Light. E depois das 10 horas da noite, ninguém se atrevesse a acender a lâmpada. Havia uma proibição expressa. E eu ficava naquele medo terrível, no meio da escuridão, e para pegar no sono, qualquer ruído, grilo cantando, para mim era demônios, eram espíritos malignos, eram monstros. E eu ficava na minha meninice, assustado com ruído, com barulho, acendia a luz e ficava olhando debaixo do armário, debaixo da cama, se tinha fantasmas, monstros. É interessante que Cristo me libertou desse medo, desta fobia, desta opressão, mas ainda hoje, mesmo pastor, eu continuo catando e caçando os monstros. Mas não mais os monstros lendários, mitológicos, frutos da minha imaginação infantil à época. Hoje, eu fico, digamos assim, caçando os monstros reais, porque a inveja, o ódio, a mágoa, o rancor, a autossuficiência, a soberbia, o orgulho, são monstros que nós precisamos vasculhar a alma e perceber onde eles estão, em que áreas eles estão. E a gente tem que lidar tete a tete, mano a mano, face a face, e dizer: eu não concordo, saia daí. Porque não temos como levar a Cristo, anunciar a Cristo, revelar a Cristo, representar a Cristo, se a gente não trabalhar na nossa interioridade. E é disso que esta revista fala, trata. Mark Twain, filósofo, comediante norte-americano, ele diz: somos todos como uma lua, temos um lado escuro que não queremos que ninguém veja. O pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, ele trabalha com o conceito de sombras. As pessoas que são conscientes das suas sujidades, pecaminosidades, elas não perdem tempo criticando as outras pessoas, apontando o dedo em riste, apresentando falhas alheias, porque elas entendem que um pecador não pode julgar outro pecador e que um camelo não zomba da corcunda de outro camelo, e todos nós temos corcundas. Eu ainda trago as minhas sujidades, ao contrário de antes. Eu carregava a natureza carnal e ela me carregava. Hoje eu carrego por hereditariedade, por herança,
mas eu não a deixo mais me carregar, me conduzir. E quando a gente faz essa viagem para dentro de nós mesmos, que a gente se depara com a nossa feiura moral e com os nossos desajustes espirituais, a gente se torna um melhor ser humano. E antes de ser missionário, o missionário precisa ser um bom ser humano. Antes de ser pastor, o líder precisa ser um bom ser humano. Antes de ocupar qualquer cargo na igreja, a pessoa precisa ser um bom ser humano. Ela precisa amar. Ela precisa ter a capacidade de perdoar facilmente. Pedro traiu Jesus 3 vezes. Talvez ele tenha pensado agora, nunca mais terei oportunidade. Ele não vai olhar mais para mim. Estou preterido, rejeitado, desamparado. Mas Jesus foi ao encontro de Pedro. E lhe fez uma pergunta retórica: Pedro, tu me amas? Pedro já tinha falhado 3 vezes. Assim, se eu disser que eu amo, ele vai dizer que é hipocrisia, que eu sou um falastrão. Até porque o que eu pensei que fosse amor a ele era autoconfiança da minha parte. Eu me arrebentei, estou sem crédito, estou sem moral. Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O Cristo da segunda chance, o Cristo longânimo, o Cristo piedoso, misericordioso, benevolente. Como representar Cristo sem ter essas qualidades inerentes do próprio Cristo? Pela segunda vez Jesus disse: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus disse: Pedro, tu me amas? E ele então se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Jesus primeiro quer se certificar se você ama Ele, porque se você ama Ele, então Ele pode te confiar o rebanho. Porque quem ama Jesus, ama as ovelhas de Jesus. Quem ama Jesus, ama as almas perdidas. Jesus não vai confiar igreja, ovelhas, um povo ímpio, pagão, nas mãos de quem não ama. Glória a Deus. Eu amo a Jesus, mas não amo quem Jesus ama. Aceitar a Jesus e rejeitar o próximo é rejeitar os dois. Jesus quer primeiro saber se você ama Ele, porque se tu ama Ele, tu vai tratar bem a ovelha dele. Se tu ama Ele, tu vai amar quem Ele ama, independente de credo, religião, etnia. Porque o amor dele é universal, indistinto. Ele ama o inamável. Ele ama todos os povos, nações, tribos e línguas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Álvaro Marinque, um desembargador aposentado carioca, ele diz que dentro de cada um de nós há um leão adormecido. Despertá-lo é uma simples questão de oportunidade. Tem muita gente que não tem nenhuma consciência de quem na verdade ele e ela é, ou ele e elas são. Uma simples provocação, um carro que fecha nas rodovias, nas ruas, aquelas sujidades vêm à tona. E Rubens Alves, então pastor presbiteriano, filósofo brasileiro, recentemente também morto, ele faz uma analogia quando um dique se rompe depois de uma chuva torrencial, de um alagamento muito grande, e que compromete o abastecimento de água nas casas, nos bairros e cidades, pelo que as domésticas, quando abrem a torneira da cozinha, do tanque, aquelas águas barrentas, sujas, pútrefas, impróprias para o consumo,
Aí ele fala que a gente pega uma garrafa translúcida, límpida, transparente, e enche daquela água turva, barrenta, do rompimento do dique, dos alagamentos. Aí você deixa por 20, 30 minutos ela parada, sossegada numa mesa. Todos aqueles detritos, aquelas sujidades vão entrar em estado de decantamento. Não sei se esse é o termo. Isso, uma filtragem, vai tudo para o fundo. Aí a água volta a ficar clarinha, mas tem um dedo de lama no fundo da garrafa. Isto bem representa a nossa natureza. Por mais que a gente pregue a palavra, ame a Jesus, a natureza adâmica está lá e ela não pode ser subestimada. O velho homem está lá. É uma briga permanente. O nosso lado mosca, o nosso lado abelha. O lado abelha trabalha em ambiente higienizado, limpo, produz mel, produz coisa boa. O lado mosca tem predileção por escarro, por latas de lixo, corpos insepultos. É a luta da carne e do espírito, é a luta, o antagonismo entre o fruto do espírito e as obras da carne. Vence quem você alimentar mais. Dentro de cada um de nós existe o Caim e Abel. Existe um leão adormecido. Daí a necessidade de ter uma vida crucificada. Fazer o leão jejuar. Deixar ele sonolento, sem força, sem poder de reação. Mas tem crente que alimenta bem o seu leão. Dá carne de primeira para o seu leão. Do Caim, mente as tuas sombras e não tente fazer vistas grossas. Tenha humildade para admitir o teu lado horroroso, o teu lado feio, mesmo que você sofra, como Milô Fernandes, de minfobia. Tem medo de si próprio, de si mesmo, mas se enfrente todo dia. Mas se enfrente com as armas certas, com a palavra, com a oração e uma vida de rendição, de submissão à vontade do Cristo da cruz. Sócrates diz que uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Converse mais consigo mesmo. Se detenha mais de frente ao espelho, não para ver se o cabelo está penteado ou não, se a gravata está torta ou não. Olha dentro das tuas pupilas e diz: eu preciso melhorar. Eu preciso ser o melhor marido. Eu preciso ser o melhor pai. Eu preciso ser o melhor obreiro, o melhor pastor, o melhor representante de Deus, o melhor funcionário, o melhor patrão. Eu preciso melhorar. É de frente do espelho que a gente fica tete a tete, mano a mano, cara a cara com a pessoa responsável pelo nosso sucesso ou fracasso. Mas é mais fácil a gente se eximir da culpa, da responsabilidade, apontando os culpados, quando na verdade só há um culpado, que somos nós mesmos. Não negocie com seu velho homem. Negociar com o velho homem é negociar o inegociável. Há um templo que somos nós próprios. Jesus entrou no templo e viu os vendilhões, ele viu a anarquia, o abuso, e ele se indignou, pegou a zorrague, não bateu em ninguém, mas ele virou as mesas e disse: a minha casa será chamada casa de oração.
Pegue o Azorrague, a Bíblia Sagrada, faça essa viagem para dentro de si mesmo, para o templo do Espírito Santo que é você, e lá você vai se deparar com os cambistas, com o ego, com o orgulho, com a tua feiura moral, e não demole não, vire a mesa, faz o chicote estalar, e diz: eu não negocio com vocês, a minha vida, o meu templo, que é o templo do Espírito, o meu corpo é templo do Espírito Santo. O pior pecado é a perda do senso de pecado. Tem muita gente que já não se estremece, tem muita gente que já não percebe o quão distante está do Senhor. Mantenha o estereótipo, a fachada. Não existe coisa pior do que parecer justo sem o ser. Martim Lutero disse certa vez: eu não tenho outro nome senão pecador. Pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. Lucas 5:8, depois da pesca maravilhosa, Pedro fica tão extasiado, tão embasbacado com a bondade e a misericórdia de Deus. Quando Jesus se aproxima, ele diz: afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Um dos mais importantes discípulos de Jesus, o primeiro apóstolo, dizendo: afaste de mim, eu não sou merecedor da tua presença. Consciência de pecado. Paulo, em 1 Timóteo 1,15, ele se apresenta como o principal pecador. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tem a visão que Isaías, daqui a pouquinho nós vamos abordar, está aqui na revista. Teve a visão da própria pecaminosidade, miserável. Se viu como um miserável, por ser um homem de pesado de boca, um homem com lábios impuros, e por habitar num povo de impuros lábios. Oh, meus queridos irmãos, há uma outra fala de Martim Lutero, que ele fala que quando foi batizado nas águas, ele pensou que o velho homem fosse morrer, mas depois ele descobriu que o miserável sabe nadar. Eu pensei que o meu velho homem nas águas do batismo fosse morrer, ficar sepultado lá, mas depois descobri que o miserável sabe nadar. Alguém te provoca, o pior aflora dentro de você. Alguém te dá uma fechada nessas rodovias, aí lá o Saddam Hussein ressuscita. E muita gente, calo devia se chamar mina, pisou, explode. Não é o irmão da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, não é a irmã da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, são os irmãos do Ministério Al-Qaeda. É, homem bomba, uma mulher bomba. Ao invés de ter um pavio longo, caminhar a segunda milha, ter a capacidade de suportar a afronta, dar a outra face. Não, comigo não é assim não.
Não é pavio longo. E nem é pavio curto. É sem pavio. Não tem pavio nenhum. Como falar de Jesus lá fora? Se a gente não se conhece. E se Cristo ainda não reina. Se Cristo não está sentado no nosso coração. Se Cristo ainda está como a igreja de Laodiceia, à porta, batendo, diz assim, eu estou aqui fora, está serenando, agora está fazendo um sol a pino, mas eu não desisto de vocês não, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e quiser abrir, porque a maçaneta só existe do lado de dentro, se você não abrir, ele não entra. Se você não reconhecê-lo como Senhor, ele vai ficar do lado de fora. Mas eu convido você a abrir e dizer o quão tolo você foi de ter deixado Jesus do lado de fora. O ego assentado no trono do coração e Jesus do lado de fora. Agora que o ego, com a cabeça baixa, saia de fininho, de mansinho, pega o seu banquinho e zarpa. Vaza, como diz o carioca. Deus não está interessado em ferir o teu orgulho. Deus está interessado em destruir o seu orgulho. Eu pensava que o velho homem havia se afogado nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar. Quando a gente pensa que o velho homem morreu, ele ressurge do nada. Mas não alimente o seu velho homem, não. Dê diazepam, gadernal, rivotril, chazinho de erva cidreira, dê uma pancada na cabeça dele, bota ele para dormir. Porque o nosso velho homem só morre depois que a gente morre. Conta-se que um determinado cidadão era tão orgulhoso, que ele infartou, foi levado às pressas para o hospital. O médico o atendeu logo que ele deu entrada no hospital e atestou a sua morte. E assinou o óbito e pediu que o corpo fosse encaminhado para o necrotério. Chegando lá, não sei quem trabalha em necrotério, se é legista, sei lá o que é, percebeu que aquele homem estava se mexendo, né? Se mexendo, sacudindo. Aí correu, chamou as enfermeiras, diz, avisa o médico que assinou o óbito, que o homem está vivo. Aí disseram para o médico, não se preocupa não, ele está morto. Não, mas disseram que ele está se mexendo. Mas eu conheço, é meu vizinho. Coincidentemente, é que eu atendi o meu vizinho. E pelo que eu conheço, ele está morto. Não, ele está se mexendo. Nada, aquilo é o orgulho dele. É um homem muito orgulhoso. E quando o homem é muito orgulhoso, o orgulho só morre meia hora depois do dono. Pode deixar que ele vai parar de se mexer. Porque quando o cabra é orgulhoso, mas orgulhoso mesmo, o orgulho só morre meia hora depois do dono. Meus queridos irmãos, deixa eu acelerar aqui, que eu tenho um pouquíssimo tempo. Tem muita coisa boa que a gente não pode perder. Aqui na página 14, no segundo parágrafo, a começar, para ser discípulo, 14, segundo parágrafo, para ser discípulo num constante processo de aprendizagem do Mestre, é necessário deixar que ele transplante em nós o seu coração cheio de amor. Interiormente livre, radicalmente solidário com o sofrimento dos pequenos, fiel à missão até a morte na cruz. Sem esse transplante de coração, sem que se dê a retirada do coração de pedra e no lugar se colocar um coração de carne que habite o seu espírito, um coração cheio de amor, cheio de alegria,
cheio de fé e esperança, cheio de bondade, misericórdia, de piedade, a gente não estará preparado para representar a Cristo e para falarmos sequer desse tema, desenvolvendo a espiritualidade missional. Aqui na página 15, capítulo 1, despertando a espiritualidade missional. O profeta Isaías como exemplo de espiritualidade missional. Eu acho que é um dos maiores exemplos que poderia de fato ter sido usado. Isaías viveu numa época em que a frieza espiritual predominava na vida da maioria das pessoas. O capítulo 1 do livro de Isaías nos traz uma visão geral das condições espirituais do povo de Deus. Muitos viviam em pecado, outros rejeitavam uma vida de comunhão e eram indiferentes à palavra do Senhor. O caos moral e a frieza espiritual prevaleciam ao ponto de Deus rejeitar os cultos e sacrifícios que eram oferecidos no templo. E eu quero me valer da expressão, e eram indiferentes à palavra do Senhor. A vida toda eu preguei e ensinei que a pior igreja é aquela que não tem a palavra. Um púlpito surtido, um púlpito pródigo, farto de conhecimento da palavra. Quantas e quantas vezes eu, por onde passava, dizia: a pior igreja é aquela que não tem a palavra. Uma pleiade de obreiros, de mestres, de doutores, de profetas. Mas eu descobri que a pior igreja não é aquela que não tem a palavra, mas sim aquela que tem a palavra e uma mesa muito farta, um banquete diário, mas ela tem fastio pela palavra. Ela sofre de anorexia bíblica, um distúrbio do controle alimentar espiritual. Há pastores que buscam, que zelam e prezam pelas escrituras, que procuram falar com embasamento, mas um povo indiferente, e este era o quadro dos dias de Isaías. Havia uma indiferença em relação à palavra, ao conhecimento de Deus. Que uma igreja sem a palavra, ela é uma igreja doente, anêmica, pálida, desidratada. Isso a gente concorda. Mas que pior do que uma igreja que não tem a palavra, é uma igreja que tem fartura de alimento, mas que ela tem fastio, que ela tem anorexia, que ela não tem prazer em se alimentar, está cadavérica, magérrima, está completamente anêmica. A comida é farta, tem o de melhor, mas ela não toca no alimento. Ela despreza a palavra. Tem coisa pior, gente. Este era o quadro nos dias do profeta Isaías. Página 16, segundo parágrafo. Através do avivamento, segundo parágrafo da página 16, através do avivamento a igreja e os crentes passam a ter mais sede de Deus. Espiritualidade é ter sede de Deus, fome de Deus. Passam a buscar mais a intimidade de Deus. Desejam mais o próprio Deus e a sua palavra. Que espiritualidade é essa em que não há sede, não há fome, não há interesse pela palavra, nem busca por intimidade com o Todo-Poderoso? Que espiritualidade é esta? Espiritualidade é espiritualidade enquanto for uma espiritualidade cristocêntrica. Tirou Cristo do centro, deixa de ser espiritualidade e passa a ser religiosidade. Foi um cenário de vazio e corrupção espiritual que Deus despertou Isaías.
Isaías foi o instrumento que Deus queria levantar para confrontar a frieza espiritual do seu povo e anunciar sua palavra. Eu ouvi certa vez alguém dizer de que prefere ser pastor de uma igreja menina, uma igreja imatura, infantil, como a igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 7, nenhum dom lhe faltou, era uma igreja carismática, tinha todos os dons em evidência, o dom da palavra da ciência, da palavra da sabedoria, de variedade de língua, interpretação de língua, profecia, dom de milagres, dons de curar, o dom da fé. Mas era uma igreja que vivia em disputa, em rixa, uma igreja que não sabia se relacionar, em que um não aceitava o outro da maneira que o outro era, uma igreja egoísta, uma igreja menina, mas tendo Paulo como um mestre, um educador, certamente ele começa então a falar da necessidade da ordem do culto, cada coisa tem o seu lugar. Então a igreja vai amadurecendo. E o que eu ouvi foi: eu prefiro ser pastor de uma igreja menina do que de uma igreja defunto. Porque a menina cresce, o defunto apodrece. Uma igreja morta. E às vezes a igreja morre porque o pastor morre. Eu não sei se foi John Wesley ou se foi outro que disse que para se avivar uma igreja, primeiro tem que acender uma fogueira no púlpito. E eu não falo isto para jogar indiretas, até porque eu admiro muito a postura dos nossos líderes e de vocês. Estão tratando um assunto seríssimo. São gente que tem respeito pela história, e a história daqueles que foram inflamados, como foram ditos aqui, né? Como foi dito aqui, pastor Bittencourt, que lidera sobre nós, lembrando, né, dos nossos mentores, nossos influenciadores, dos nossos antecessores, dos nossos pioneiros, que não abriam mão de uma vida pautada no Evangelho, no poder de Deus. Mas a igreja não se quebranta quando o pastor pede para a igreja se quebrantar. A igreja se quebranta quando o pastor se quebranta. Quando o pastor voa, a igreja corre. Quando o pastor corre, a igreja anda. Quando o pastor anda, a igreja para. Quando o pastor para, a igreja se senta. Quando o pastor se senta, a igreja deita. Quando o pastor deita, a igreja dorme. Quando o pastor dorme, a igreja morre. E quando o pastor morre, que tenha pelo menos um para apagar a luz e fechar as portas. Tudo começa conosco. Tudo começa do altar. Eu não sei se eu vou continuar, se terei tempo hábil, mas eu faço aqui, é uma escolha. Não sou um pregador, um expositor bíblico de me deter muitas experiências pessoais, mas faço isso por orientação do Espírito Santo. Eu assumi uma igreja, não vou aqui declinar o nome, cidade, etc. Fui presidente por 5 anos naquele campo. E era uma igreja intitulada a Igreja da Vergonha, porque o pastor tinha se envolvido sexualmente com 5 irmãs da mesma igreja e surrupiado os cofres da igreja. De modo que houve um êxodo muito grande, assintoso, e a igreja se esvaziou, igreja grande, bonita, mas vazia de tudo. Haviam lá uns poucos membros, cerca de 42, uma igreja sede grande,
42 membros, mas dos 42 eu posso dizer acertadamente que 30 eram revoltados, sem pavio, estavam traumatizados, feridos, machucados e revoltados. Então já tinha bastante tempo que eu estava apacentando ovelhas, eu já tinha uma certa experiência, desde os meus 19 anos, quando fui ordenado em Madureira, pastor. Uma excepcionalidade, porque nem casado eu era à época. E eu assumi aquela igreja depois de uns 17 anos dirigindo a igreja. Foi o meu primeiro campo de trabalho, minha primeira experiência como presidente de campo. Aí, o meu enfoque era aconselhamento pastoral, pregação e ensinamento. Aconselhamento pastoral, pregação e ensinamento. Durante um ano, atendendo ao povo, pregando, ensinando, pregando e atendendo ao povo, gabinete pastoral. Aí eu fiz o balanço, como se faz no fim do ano nas empresas, os pós, os contra, onde a gente avançou, deixou de avançar, e foi frustrante, porque não houve um ano, nenhum batismo, nenhuma adesão. Os 42 já eram 40, 39, e eu fiquei muito frustrado, porque sempre por onde eu passei, as coisas cresceram, floresceram, frutificaram, mas lá era um deserto. Aí, na minha biblioteca, sempre tive biblioteca, ali perdido no meio dos livros, na minha escrivaninha, escrevendo mais um livro, um artigo, não sei, não me lembro. Uma irmã chamada Zeni Bulé, à época, 78 anos, hoje, se eu não me engano, 85. Ela frequentava a nossa casa, era uma senhora escura, cega de um olho e com uma certa deficiência motora na mão e perna direita. E meus filhos se apaixonaram por ela, chamavam-na de vovó. E eu e a minha esposa adotamos ela como nossa mãe. E ela passou a frequentar a nossa casa, a gente deu o molho de chave e disse: a casa é sua. Preparamos um quarto, que a casa era grande, mobiliamos e disse assim: isso aqui é da senhora. Se seus filhos não ficarem enciumados, não se importarem, a senhora pelo menos tem mais uma casa para morar. E ela passava mais tempo conosco, mais dias conosco do que com os filhos e na casa dela. E aquela mulher é uma mulher de oração, ainda vive e ainda ora. E eu estava ali, nas minhas elucubrações, meditando, costurando as letras, quando alguém bate a porta, e eu disse: pode entrar, achando que fosse esposa, filhos ou ela própria. Aí ela veio, ela abriu a porta, eu disse: ô irmã Zeni, que me dá honra, sente-se. Ela se sentou e disse: eu tive uma revelação com o senhor, pastor. Falei: é mesmo, irmã Zeni? Então me conte, Zeni Bulé. Eu sonhei que o senhor habitava num palácio. O senhor era como um sultão, um soberano, um rei. E tudo era muito bonito, muitas cortinas, muito luxo, muito requinte, muita sofisticação. E eu bati a porta do seu quarto, como acabei de fazê-lo. No sonho, o senhor disse: entra. Eu entrei. A cama era muito grande, era de marfim. Os tecidos eram caros. E o senhor estava naquela cama, apesar do senhor ser alto, grande, forte. Aquela cama era tão grande que o senhor quase não se sobressaía na cama. A cama era muito confortável. E o senhor estava deitado e se espreguiçava. Quando eu me aproximei, o senhor bocejava e dizia: fala, irmã Zeni Bulé, o que a senhora tem para dizer? E eu assisti naquela cena e eu estava com a minha mão toda carcomida de lepra.
braço, antebraço, ombro, tudo carcomido, os meus ossos parecendo pingando água e sangue. E eu procurei o Senhor porque o Senhor tinha a resposta, o Senhor tinha a solução para o meu problema, para poder trazer cura. E eu dizia, pastor Alex, e o Senhor se abraçava as almofadas de seda e esbocejava e dizia, fale, irmã Zeni, eu estou com este problema no meu braço e Deus disse que procurasse o Senhor, porque o Senhor tem a cura, o Senhor tem a solução, o Senhor tem a resposta. E eu minimizava dizendo, bocejando, entre um bocejo e outro, irmã Zeni, não se preocupe, isso não é nada, com o tempo a senhora será curada. E ela dizia para mim, não pastor, Deus falou que não é para esperar muito tempo não, que a resposta, a solução, a cura está com o Senhor, e que para eu ser curada depende do Senhor. E eu me espreguiçava dizendo, não fique assustada, não se preocupe, tentando minimizar o problema. Aí ela me contou esta revelação, pediu licença, saiu. E quando ela saiu, eu saí da minha cadeira, tinha uma cama ali, eu me prostrei, comecei a chorar, porque Deus falou assim para mim, a minha serva representa o campo, a igreja do qual você é o pastor. O braço, antebraço, o ombro carcomido é a lepra, o pecado que está destruindo a igreja, destruindo o campo. E eu te coloquei aqui para você combater o erro, combater o pecado. E outra coisa, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, investir tempo comigo, deixar de ser Marta para ser Maria. Você precisa investir tempo comigo, falar comigo, orar. A lepra está matando a igreja, e você foi colocado por mim nesse lugar para poder erradicar o mal, incinerar o mal, queimar, destruir o mal, resolver o problema que está afetando a minha casa. Mas você não abre mão da zona de conforto. Cortinas caras, almofadas de seda, cama de marfim e um palácio. Daqui a pouquinho a porta bate, e eu chorando, porque Deus já estava me visitando. Aí quem era? A irmã Zeni Bulé. Eu falei, meu Deus, chumbo grosso de novo. Aí ela disse, eu esqueci de falar, pastor. Deus falou comigo que a mulher da revelação, no caso eu, representa a igreja. O Senhor é o pastor que não quer abrir mão da sua zona de conforto, quer ficar na cama, dormindo mais do que o necessário. E Deus falou comigo para o Senhor fazer a partir de hoje, do lema da tua vida e ministério, pouca cama, pouco prato, muita sola de sapato. Eu falei, como é que é esse negócio? Pouca cama, o senhor está dormindo além da conta, o senhor não precisa dormir tanto. Pouco prato, quanto tempo faz que o senhor não jejua? Está comendo mais do que o necessário. E muita sola de sapato. O senhor está esperando o quê? Que as pessoas traumatizadas, machucadas, decepcionadas, que foram iludidas, volte. É necessário que o senhor ore e que o senhor levante uma comissão de visita e vá atrás dessas almas. Era como se Jesus estivesse dizendo, Alex, tu me ama? E eu dizendo, amo, ele dizia de boca para fora. Tu me ama? Amo, é de boca para fora. Tu me ama? Aí eu disse, Senhor, me perdoe. Se eu não amo, eu quero amá-lo. Aí a irmã Zeni Bulé, ela disse assim para mim, pastor, Deus manda dizer para o senhor iniciar um trabalho na sede de oração, um culto matutino, de 6 às 7 da manhã. Eu falei, irmã Zeni, quem vai acordar 5h30 para estar às 6 na igreja, orando até às 7? Pastor, faça essa oração, implante esse trabalho de oração. Aqui embaixo não tem uma sala de oração? Charles Haddon Spurgeon, ele diz, o meu pequeno quarto de oração é maior do que a minha biblioteca. E alguém disse
que um crente de joelho enxerga mais longe que um filósofo na ponta dos pés. Intelectualismo estéril não leva a lugar nenhum. Pastor, bota lá um trabalho. E o senhor, pastor, esteja lá às 6 horas já de joelho. Quando o pessoal chegar, vai ver o pastor orando. E eu disse, tá amarrado. Aí eu comecei a pensar com os meus botões. Presbítero Tirso, um homem de oração. Pastor Mestírio, outro homem que gosta de orar. Vou colocar um ou outro, ou os dois lá no trabalho de oração. Aí eu falei, não, talvez a irmã Rebeca, ou a missionária Rafaela, que são mulheres também de oração. Quem que eu coloco, Senhor? Deus, eu comecei a orar. Me indica, quem que eu vou colocar? Aí Deus disse, eu já falei. Eu falei, não falou não. Eu já falei, não, Senhor. O Mestírio, o Tirso, Rebeca ou Rafaela? Não, já falei. Quem que o Senhor falou? Você. Tu quer colocar alguém lá para poder orar para você ficar mais tempo na cama? É você o dirigente da oração. Aí, meus irmãos, dia 1º de outubro de 2005, inauguramos. Parece que houve eleição nesse dia, num domingo. E eu comecei a orar e eu tinha problema de hernia de disco. Às vezes eu tinha crise que eu ficava deitado, ninguém podia me socorrer, porque me tocar era fazer com que eu tivesse dores insuportáveis. Então as pessoas, já sabendo, me deixavam caído no chão, me dava medicamento ali, até que amenizava a dor, aí eu tentava ir para o hospital. Às vezes no domingo, indo para a igreja, não podia, porque eu estava com aquele problema. Aí no 3º dia de oração, uma mulher lá da Assembleia de Deus Costa Verde, esqueci o nome dela, pastora, estava lá, participou lá de trás, e no fechamento da oração, eu a convidei, pedi para ela que se apresentasse, ela falou que era pastora do ministério tal, e ela disse que tinha uma revelação, que Deus revelou que eu tinha uns problemas graves na coluna, e que naquele dia eu seria curado, e eu olhei assim, quem não sabe que eu tenho problema, todo mundo sabe, olha só. Cheio de malquerência, cheio de ceticismo, incredulidade, e ali liderando. Aí a irmã disse, o senhor pode se ajoelhar? Fiquei com uma raiva, disse, pô, se eu estou com um problema na coluna, como é que eu vou me ajoelhar? Mas muito educado, eu me ajoelhei, ela pôs as mãos sobre mim, ordenou a cura e disse, levanta. Quando eu levantei, eu falei, cadê a dor? Cadê a dor? Se vocês nunca tinham ouvido falar que Deus abençoou um pastor incrédulo, murmurador, Deus abençoou. Aleluia. Aí, meus irmãos, depois daquela cura eu ganhei mais força, um novo pique, uma nova oxigenação, caí para dentro. E a igreja começou a crescer, gente vindo de tudo que é lugar, o Espírito Santo se movendo, batizando gente, trazendo gente, curando gente. E o sopro de Deus naquele lugar, e a gente cresceu. E quando foi feita a minha transferência para São Paulo, a realidade era outra. Já não era mais o cemitério de Ezequiel 37, era um exército de homens e mulheres intimoratos, audaciosos, corajosos, intrépidos. E para terminar, Martim Lutero diz, o bom pregador é aquele que sabe a hora de parar de falar. Para terminar, houve colação de grau numa faculdade. Os seminaristas concluíram o seu curso e havia um professor emérito da instituição de ensino, da faculdade teológica, um decano, um veterano, um homem muito idoso, com a voz já cansada. E a direção da faculdade nomeou 2 pregadores, 2 preletores, 2 oradores. Aquele senhor, professor emérito, de larga experiência no ensino, e um jovem recém-formado,
mas que havia se destacado durante todo o curso pela sua eloquência e profundidade e conhecimento das línguas originais, hebraico e grego. Ele havia se destacado, então ele também foi escolhido para ser um dos oradores. O texto era Salmo 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará, e todo o Salmo. O primeiro orador vai falar do Salmo 23, o segundo também do Salmo 23. Aí, o primeiro orador foi o jovem. Ele começou a versar sobre o Salmo 23. E ele falava com tanta eloquência, com tanta profundidade, pano de fundo histórico, com tantos detalhes. Começou a impressionar. Se referia ao hebraico, a língua original do Antigo Testamento, trazendo significados, simplificando as coisas. E quando ele acabou de falar, o povo ficou de pé e o aplaudiu. Ele se sentou com aquele sentimento de dever cumprido e disse: ufa, arrebentei. Se fosse um carioca, diria: arrebentei a boca do balão. Aí chegou a hora do veterano, do idoso pregar. Ele abriu o Salmo 23, não tinha tanta eloquência como aquele jovem, não explorou o grego, não explorou o hebraico, foi muito simples, mas começou a falar do pastor do Salmo, mais do que do Salmo do pastor. Daqui a pouquinho havia gemido, gente chorando, gente se quebrantando. O Espírito dominou as mentes, os corações de todos os presentes. Ninguém ficou de pé, ninguém aplaudiu o segundo orador, mas havia choro, quebrantamento, gemido. A presença de Deus pairava, era palpável. O mesmo público teve comportamentos atípicos. Aí aquele jovem disse para o reitor que estava presente: o senhor, que tem uma larga experiência, também já é um senhor de idade, como que o senhor vê o que aconteceu? Que o mesmo público que ficou de pé e me aplaudiu, quando esse homem acabou de pregar, ensinar, baseado no mesmo texto que eu me baseei, o povo está de cabeça baixa, gemendo, chorando, sentindo a presença de Deus. O reitor virou para aquele jovem e disse: rapaz, quando tu pregou, tu mostrou para esse público que tu conhece o Salmo 23. Mas tu conhece o Salmo 23. Mas esse senhor, quando pregou, ele mostrou a esse mesmo público que ele conhece o pastor do Salmo 23. Antigamente eu pregava e havia uma metamorfose. As ovelhas viravam girinos, cabeças grandes, corpos dismórfes, cheio de conteúdo, de conhecimento, mas não melhoravam enquanto seres humanos. Foi então que eu abri mão desse intelectualismo estéril e comecei a ensinar para transformar vidas. Maravilha. Conheça o Salmo, mas muito mais, conheça o pastor do Salmo. Conheça o Salmo, tenha intimidade com as Escrituras, mas tenha uma maior intimidade com o Verbo encarnado. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o pastor do Salmo. O pastor do Salmo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Me perdoe, pastor Bittencourt. Me perdoe ter excedido no horário. Deus abençoe. Para Jesus é mais forte. Glória a Deus. Todos em pé. Se Cristo comigo vai, eu
não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo eu irei. Oh, glória! Deus abençoe a todos. Amanhã às 19 horas, não falte, pastor Deiró de Andrade estará trazendo-nos a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Alex Cardoso. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Alex. Deus abençoe. Evangelista Ronaldo, que o acompanha. Agora eu sou devedor, pastor Alex. Marque o dia para retornarmos, ou melhor, para isso, retornarmos, porque já estive lá antes do senhor assumir o pastorado. Vamos então orar, continuar orando pelo pastor Alex e a igreja ali de Pinheiros e as outras atividades. E o pastor Elias também agradecemos a presença de todos, os nossos dirigentes, pastores, amigos, irmãos que estão aqui, convidados. Olha, amados, o pastor Severino, ele tem aí umas trufas, está oferecendo para os irmãos. Os dirigentes de trabalho, passe lá e pega lá com o pastor Severino. Diga que quem vai pagar é o pastor Rubens Carreira, tá bom? Ele vai ficar muito contente com essa notícia, tá bom? Trufa lá. É para ajudar o pastor Severino a pagar uma caixa de som que ele comprou lá na congregação. Estou feliz, meus amados, por este início de escola. Conseguimos chegar ao alvo, ao objetivo, e acima de tudo, não dá para fazer a obra missionária sem ter o maior missionário dentro de si. Amém, igreja? Não dá. Fazer por outros pensamentos não adianta. Tem que primeiro ter relação com Jesus, vivenciar, experimentar Jesus na vida de uma maneira ampla e de uma maneira bíblica. Amém? Deus abençoe. A bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo continue com esta igreja e com ela permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus. O pastor Ivanildo tem um material dele aí na saída. Cantor Ivanildo. Deus abençoe a todos. Começa nesta quinta-feira, dia 24, às 19 horas, a maior escola bíblica do ABC dos últimos tempos. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. E na oportunidade, estaremos comemorando o 35º aniversário da igreja. Que ternura, Santão. É a EBOM, Escola Bíblica para Obreiros e Membros, de 24 a 27 de novembro. Missões está no coração de Deus. Com o tema Desenvolvendo a Espiritualidade Missional. Quinta-feira, ministração com o pastor Alex Cardoso. Na sexta-feira, também às 19 horas, é a vez do pastor Deiró de Andrade ministrar a palavra de Deus. No sábado, o culto começa às 18 horas. Ministração do pastor Hernandes Dias Lopes. Eita sanfona, só. Nesse hino você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida.
E no domingo, começa às 8:30 da manhã, com 2 ministrações. Pastor Daniel Baltazar e também o pastor Elias Cross. Imperdível. E bom 2016. Haverá também a consagração de obreiros. Haverá ainda a participação de todos os departamentos da igreja de 24 a 27 de novembro. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sob a presidência do pastor José Bittencourt, Rua Laureano, 877, Camilópolis, em Santo André.